Oiê, esse é o Frontcast, um podcast para quem quer informações de qualidade sobre saúde, estilo de vida, negócios e gestão. Eu sou Camila Moretti, médica, e sou a host desse projeto. O meu objetivo aqui é simplificar informações sobre saúde, desmistificar os assuntos tabus e colocar aqui todos os assuntos que são tendência. E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno. Oiê, mais um episódio do Frontcast e hoje nós estamos falando sobre veganismo, que a gente está querendo falar sobre esse assunto já tem bastante tempo. Então, a gente sabe que é um estilo de vida, é muito mais que um hábito alimentar e a gente trouxe dois convidados para falar sobre veganismo, sobre essa transição, né, de comer carne, deixar de comer carne e viver com essa vida com mais liberdade, né? Eu adoro o tema, eu acho que vocês vão contribuir muito. Eu quero apresentar para vocês a Petra, que é dona da padaria Verde Rosa, que eu sou apaixonada por essa padaria, adoro tudo que tem lá. E o Renan Mesquita, que tem um Insta já bem sugestivo, que é o Veganismo Sem Açúcar, e também é autor de livro. Muito obrigada por vocês terem vindo. Obrigada. E aí eu quero iniciar aqui com uma pergunta para a Petra. Como foi essa transição, Petra, de deixar de comer carne? Como foi essa tua descoberta aí do veganismo? Oi, eu queria primeiro agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui para poder falar um pouco sobre o veganismo. Eu acho que quanto mais oportunidades a gente tem de falar sobre o assunto, mais a gente torna ele comum e a gente chega em mais pessoas. Então, primeiramente, obrigada. E sim, a minha transição para o veganismo, ela começou há 15 anos, quando eu, numa tarde, almoçando com a minha família, no sítio, minha mãe tinha matado uma galinha caipira para o nosso almoço e eu tive um momento de reflexão sobre a vida dos animais, fui buscar mais informação e decidi tirar a carne do meu prato. Com o tempo eu fui tirando carne de peixe, fui tirando queijo, laticínios, ovos, até que eu me tornei vegana e tão vegana a ponto de fazer da minha vida o meu sustento vindo do veganismo. Tanto que hoje eu tenho uma padaria vegana muito pela vontade de poder comer as coisas que eu gostava de comer, mas sem ter que sacrificar animais para isso. E você, Renan, como é que foi essa transição aí? O meu tempo é mais ou menos o da Petra também. Eu primeiro parei de comer carne, né, em geral, peixe, frango, né. Eu já tinha, desde criança, uns insights assim, né, que eu fazia umas perguntas assim: se a gente come já o frango, por que a gente tem que comer o pato? Eu nunca comi pato, apesar de ser paraense, né? Eu sempre batia na tecla: não vou comer o pato, a gente já come o frango, né? E também não gostava de comer porco, né? Porque a gente já come o boi, então por que a gente come o... E ficava sempre nesse embate, só que os adultos sempre falavam: não, mas tem diferença, olha, o boi é um animal de corte, ele é um outro tipo de animal, não é que nem o cachorro e tudo mais. Eu não aceitava, mas engolia, né, porque era criança. E aí, com 24 anos, né, apareceu na empresa que eu trabalhava, entrou uma vegana, que eu olhei assim: nossa, além de não comer carne, ela não come nada de origem animal. Só que a gente não teve um contato assim para ela me explicar o que era veganismo e tudo mais. Eu só descobri o que era a palavra vegano com 24 anos, né, 14 anos atrás. E nesse período eu decidi: nossa, se ela tá aí bem, né, eu vou parar de comer carne. Mim, né? Tá viva, né? Então eu cheguei em casa e bati o pé e falei: ó, mãe, a partir de hoje eu não como mais carne, nenhum tipo de carne. E aí ela chegou a fazer ainda, né, depois ela viu que eu não ia comer e aí ela deu um apoio, né, porque ela viu: olha, eu sempre fui magro, né, então ela olhou assim: nossa, meu filho, eu vou ter que cozinhar alguma coisa para ele, senão ele vai sumir. Ela ficou preocupadíssima. E foi muito simples, assim, eu nunca tive uma abstinência de carne, vontade, e olha que eu comia muita carne. E esse é interessante, porque quando a gente fala, né, em pessoas veganas, a gente sempre fala e pensa em restrição, né? Uhum. E o veganismo não é muito de inclusão, né? De você conhecer novos sabores, Sim. de você ter novas experiências, né? E tem muito risco, assim, que eu vejo, não é nem risco, é o medo das pessoas delas ficarem subnutridas, né? Sim. Então, todo mundo fala assim: meu Deus, vai comer carne. Parece que você está, né, criando uma nuvem ali negra e que você vai ficar sem nutrição, né? Vocês sentem isso? Ainda o estigma de quando as pessoas falam: você é vegana, te olhar estranho por não comer nada de origem animal?
Sinto, mas eu acho que isso tá diminuindo cada vez mais. Mas quando eu me tornei vegetariana há 15 anos, todo mundo achava que eu ia morrer. Minha mãe falava, não, mas como assim? Não vai comer nem leite, nem mel. Nem um ovinho. Pra que esse absurdo? Tá sendo radical. E o veganismo, ele não é só uma questão, como tu falaste, de dieta, né? É uma escolha de vida que prioriza o respeito aos animais. O planeta, né? Que Exatamente. A gente fala muito, né, dos animais, mas tem muita coisa que com o veganismo a gente protege o planeta, né? Sim, é uma alimentação que tem uma pegada de carbono muito menor. Você precisa desmatar menos para comer vegetais. Você tá mais, é uma alimentação mais consciente e mais sustentável, né? Mas é que as pessoas realmente acham que se tornar vegano é restringir, como tu falaste. Mas, na verdade, eu fui lacto-vegetariana por alguns anos. E quando eu tirei o leite, porque, assim, muita gente acha que é mais difícil tirar a carne. Mas o leite, os ovos, eles estão em tudo. Eles estão nos pães, eles estão nos bolos. Então, tirar o leite é mais difícil. E quando eu tirei o leite, aí sim, o meu mundo se abriu. Porque aí eu falei, não, então eu vou ter que usar vegetais para fazer pastas, para passar no pão. E só quando eu tirei o leite que a minha alimentação de fato se tornou uma alimentação variada. E hoje eu como muito mais ingredientes, vegetais, claro, do que quando eu era onívora, sabe? Mas é um caminho, né, Renan? Tipo, quando a gente vira vegano, a gente vira por uma ideologia. E depois a gente vai meio que buscando, né? Como foi essa tua busca de conhecimento do assunto? Quando eu parei só de comer carne, eu fiquei 5 anos só nisso. A substituição foi, eu vou substituir carne por soja e o resto era opção de queijo. Né? Em festa eu comia doce. Por isso que virou vegano sem açúcar, porque eu era muito viciado em açúcar. Só que quando eu virei vegano, foi um choque, assim. Eu primeiro fiz a escolha, né? Eu lembro que na época o VEM, né? O Veganos em Movimento, eles tinham o CNVEM e eles passaram um documentáriozinho chamado Engrenagem. É um que eu indico muito para as pessoas, né? São 15 minutos, é tudo em animação, não aparece sofrimento de animal, não é muito forte. São 15 minutinhos, muito informativo. Quem apresenta esse documentário é até aquele garoto que fazia o Castelo Rá-Tim-Bum, já adulto. Uhum. E ele é super informativo. E assim, quando eu vi, eu fiquei assim extasiado, que eu pensei, eu não quero mais fazer parte disso. Só que assim, eu não sabia o que eu ia comer no dia seguinte. Né? O leite era muito forte na minha cultura. Tinha vezes que a gente não... Aqui em Belém a gente tem essa cultura, né? Toma café com pão e leite de manhã, final da tarde, e às vezes ainda toma à noite, assim, mais um pãozinho quente, né? A gente tem muito esse costume. Pão com manteiga, né? Mas sabe o que eu acho interessante isso que a gente vê no consultório, Renan? É que a transição, ela pode ser gradual, né? Sim. A gente tem um insight, né? E essa transição, ela pode ser acompanhada, porque aí, se tivesse um acompanhamento nutricionista, um médico, dariam mais opções, né? E aí a gente vai, porque o que acontece? As pessoas desistem. Eu tenho muito isso no consultório. A pessoa fala assim, eu quero virar vegano. Aí eu falo, calma, vamos incluir na sua vida vegetais, hortaliças, vamos incluir primeiro alimentos que você nem come. Tem gente que quer virar vegano e não come uma salada. Sim. Então é muito difícil, porque aí vai ter muito, né, na ideia e na composição a restrição. Quando você já consegue comer muitas coisas, aí vai descobrindo, acho que fica mais fácil, né? Tu viraste primeiro ovo lacto, né? Sim, ovo lacto, e depois fiquei só lacto vegetariana, depois tirei o mel, e aí depois tirei tudo. Mas com certeza tem que primeiro pensar em incluir, porque eu fico pensando, gente, a pessoa quer virar vegana e ela não gosta de feijão. Ela não come lentilha, ela não sabe nem como é que prepara um grão de bico. Tá difícil, sabe? A gente tem que falar que o veganismo, de fato, é uma opção de vida que, nossa, foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida, sabe? Eu sou muito feliz de ser vegana e eu acho que foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Mas não é todo vegano que é saudável. Tipo, não significa que você ser vegano, você é saudável. Tem muitos veganos que comem muito ultraprocessado, que não comem vegetais, que não comem salada. Então, a gente também tem que falar, gente, bora, todo mundo aqui tá interessado no veganismo, venham, que tem espaço para todo mundo. A gente tem mesmo que difundir a ideia, mas a gente também tem que falar que vegano tem sim que se preocupar com o consumo de proteína, que tem que buscar as fontes proteicas vegetais.
E tem que estar ligado, porque senão vai ficar doente e ainda vai dar motivo pra pessoa que come carne, só tá esperando uma oportunidade pra falar mal dele. E assim, é interessante e lindo esse teu comentário, porque a gente pode ser saudável e doente em diversos contextos de Exatamente. alimentação, Sim. né? Eu posso ser saudável comendo carne, né? Só que a gente tem que comer o menos possível. A gente tem vários estudos aí que mostram que a carne aumenta a chance de uma série de doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes, obesidade, né? Então a gente até câncer. Então assim, a gente tem que olhar muito o consumo de proteína animal. Não é a carne só em si, né? O excesso, né? Aí quando a gente fala do veganismo, a gente também encontra veganos que vivem no ultraprocessado, né? E que vão chegar, às vezes, no consultório com todas as alterações possíveis. Então, a gente tem que ir para o caminho, realmente, de não usar ultraprocessado e ter diversidade alimentar, né? Exatamente. Com certeza. Eu, por exemplo, sempre falo que, tipo assim, o vegano tem que se preocupar com a suplementação de vitamina B12, ele tem que se preocupar com a questão do equilíbrio das leguminosas com um cereal de boa qualidade, porque eu mesma, se não ficar vigilante, eu não vou consumir a quantidade de proteína que eu preciso para me manter com energia, para não ter algum problema de saúde futuro. Mas, graças a Deus, até agora estamos invictos, a gente não tem nenhum problema de saúde. E lá na Verde Rosa, quem não é... as pessoas que voltam e meia aparecem lá e falam, peguei essa gripe. Nossa, não pego, sabe? Se eu pego um resfriado, em um dia eu já tô de boa, já tô trabalhando. E um prato? Vamos simplificar um prato vegano. Vamos lá. Dê um exemplo de um prato vegano gostoso. Feijão com arroz. Eu amo feijão com arroz e as pessoas falam assim, gente, é vegano, super. Exatamente. Ele tem todos os aminoácidos essenciais, né? A gente fala muito em proteína, mas a gente esquece daquelas aulas de química que as proteínas são feitas a partir de aminoácidos, né? Então, não tem uma proteína completa vegetal, né? Não tem em um só vegetal todos os aminoácidos, mas a combinação, por exemplo, de feijão com arroz já chega a todos os aminoácidos que a gente precisa para construir a nossa proteína. Porque nada mais é que a gente faz quando a gente come um animal, a gente come uma proteína pronta e o nosso organismo tem que quebrar toda essa proteína em aminoácidos para construir a proteína que a gente precisa. Então são dois trabalhos, né? Existe um vegano que ele ganhou o título de homem mais forte do mundo, né? O Patrick Babumia, e ele fala, todos os animais, os maiores animais da natureza comem plantas, comem folha. Então eu decidi que eu ia fazer esse caminho mais curto, né, do que comer os outros animais. E de fato, né, os animais tipo elefante, hipopótamo, né, o gorila, todos eles comem folhas e são imensos. E a gente chega também ao ponto de pensar, eu, por exemplo, eu bato muito na tecla de que colocar uma média que a gente precisa de 2 gramas de proteína por quilo. Eu acho muito. Porque eu assim, acho a gente muita pode proteína. pedir 0,8 a 1,2 para uma pessoa, né? Para uma pessoa que pratica atividade física e assim tem um nível de atividade baixo. Então, a gente pode chegar de 1,2 a 2,0 em pessoas com mais necessidade de proteína. Mas é muito alto mesmo 2,0. Pois é, ano passado eu comecei a treinar intensamente na academia e eu mantive, né, eu vou fazer esse teste, eu vou comer só 1 grama de proteína por quilo. Né, eu pesava 72 quilos, então era 72 gramas de proteína. E eu aumentei 7 quilos. É tudo um acompanhamento, né, Renan? Tem que ver a individualidade de cada corpo assim, também, né? O que eu vejo com a maior dificuldade de quem quer trocar a proteína animal pela proteína vegetal são as substituições, né? As quantidades. Porque as quantidades são diversas, né? Então, às vezes, você consome ali uma quantidade de aminoácido numa porção menor. Que a proteína vegetal, às vezes, é maior. Então, eu falo assim, é uma dieta volumétrica. Se você é uma pessoa que é faminta, você vai amar ser vegano. Sim, a gente come muito. Não é? A gente come muito. É uma dieta volumétrica. A gente come, né? E assim, pra mim, um prato que eu fico muito satisfeita é feijão e arroz. Então, em qualquer lugar, se tiver um feijão e arroz, eu tô bem. E eu não sou vegana, tá, gente? Mas assim, eu sempre falo pros meus filhos, a gente vai comer proteína animal, não deixa no prato, né? Você ter a segunda sem carne em casa, que todo mundo, né, diminui a quantidade de proteína animal. Eu acho que são atitudes que a gente pode fazer pelo meio ambiente, pela gente, né?
Então, pelos filhos, educar isso e deixar ser uma opção, sabe? Para as crianças. Eu acho que isso é importante ali no convívio alimentar. Mas a gente está falando muito de comida, né? Então, o veganismo é mais que isso, Com né? certeza. E aí eu quero com vocês, como é que vocês vivem no dia a dia, né? Porque a gente tem que pensar em roupa, né? A gente tem que pensar em produtos de limpeza. Como é esse dia a dia quem opta por ser vegano? Olha, esse é um outro desafio, porque são coisas muito distintas. Uma coisa que o vegano tem que introduzir na vida é ler rótulo e pesquisar. Tipo, não adianta achar que a informação vai chegar de bandeja para você, porque não vai. Então, se você quer, de fato, poupar ou respeitar a vida dos animais numa escala mais ampla, como é o caso do que o veganismo difunde, você tem que pesquisar marcas que não testem em animais. Os cosméticos, a grande maioria, além de testar em animais, contém ingredientes de origem animal na sua composição. Maquiagem, roupas, usam lã, usam couro, maquiagem usa cera de abelha, usa mel, usa corantes que vêm de insetos. Então, assim, a exploração animal, ela tá num nível no nosso consumo que a gente não tem nem ideia, sabe? Então, tem que ir atrás de informação. Hoje em dia, já está bem mais fácil, tem muitos produtos sinalizados para veganos, mas o que eu sempre fiz é pesquisar. Então, as coisas que eu consumo, eu vou e olho, será que isso aqui é vegano? Será que esse cosmético é vegano? E se adaptando com o Mas tempo. hoje a gente encontra muito, né? Muito, tem muita opção. Porque virou, na realidade, um lifestyle, né? Então, assim, Sim. eu vou comprar uma maquiagem vegana, né? Então, isso a gente já consegue hoje identificar com mais facilidade, porque antigamente era muito difícil. Era muito difícil. Às vezes o vegano tinha até que fazer o seu shampoo, o seu sabonete, porque era tudo testado em animal, tinha gordura animal. Então, gente, hoje tá bem mais fácil ser vegano do que já foi há 10 anos atrás. Mas, de qualquer maneira, sempre tem que dar uma olhada, sempre tem que estar pesquisando. Mas depois que você pega a prática, eu já sei quais são as marcas que não testam, já sei quais são os lugares que produzem roupas e calçados que são veganos, aí você já... É uma pesquisa que tu tem que fazer só uma vez, sabe? E assim, né? Seguir pessoas próximas, né? Sim, é muito legal ter gente porque aí a gente próxima. acaba já pegando dicas de outras pessoas e facilitando a vida de quem tá querendo entrar, né? Me conta um pouco do teu livro. Sim, quando eu virei vegano, eu falei, né, que eu não sabia o que ia fazer. Então, eu comecei a pesquisar muito, até porque existe uma cobrança social muito forte, né? Cada vez que surge um vegano, surgem 5 nutricionistas assim, ao redor. Olha, mas a gente tem muito nutricionista vegano. Vou te falar uma coisa, que a gente tem medicina do estilo de vida, que é uma medicina baseada em evidência que fala sobre alimentação. E a alimentação que a medicina do estilo de vida utiliza é baseada em plantas, não tem proteína animal. Mas, Então, é uma coisa bem legal, mas né? esses nutricionistas que surgem são as pessoas, né? Que se Ah, acham sim, nutricionistas. Né? entendi, agora entendi. Que Entendeu? todo mundo Aí tem essa não. mania, né? Todo mundo é médico, todo mundo é nutri, entendi. Então eu comecei a pesquisar muito e foi uma época de muitas mudanças na minha vida, né? Nessa época eu casei, eu saí de Belém, eu fui morar no Espírito Santo. Tu casaste, viraste vegano? Agora eu fiquei curiosa. eu virei né? vegana, eu virei vegana e casei. Né? Ela é vegana? Né? A gente não tá mais junto hoje, mas na época ela já nasceu vegetariana, né? Olha E que aí ela legal. virou vegana um tempinho depois, né? Legal. Que a gente casou. E a gente teve um filho vegano também, né? Desde a gestação, ele tá agora vai fazer 6 anos esse mês, final do mês. Nunca comeu açúcar também, ele tá super bem, a gente Que lindo. não se preocupa Vai com não Comer quase açúcar, nada. os pediatras estão todos, né, batendo palma aqui. E aí muita gente fala, né? Nossa, mas ele vai... E se ele quiser comer carne? Olha, eu acho difícil. Que ele com 2 anos ele já ficava falando, não pode comer carne, não vai fazer isso e tal. E olha, para mim, não sossega. Então a gente mudou para o Espírito Santo e lá eles têm uma cultura muito forte de saúde. Tem vários restaurantes orgânicos, veganos. A gente tem uma cultura lá que veio da década de 80 para 90, que é da macrobiótica, né? Então eu cheguei a trabalhar num restaurante lá que era o Sol da Terra, que era vegano e orgânico. E imagina, eu comia uns 2 quilos de comida por dia lá. Eu tô falando, vegano come muito, ninguém acredita em mim. Né? Então eu aprendi muita coisa, eu comecei a aprofundar minhas pesquisas. Aí nesse período eu parei de comer açúcar também, né? Parei de comer trigo e senti uma melhora, assim, que eu comecei a observar que eu não adoecia mais, né? E aí daí eu peguei, nossa, eu preciso compartilhar essas informações, né? Que primeiro porque eu cheguei a vender cookies antes, né? Cookies veganos, e as pessoas indicavam como se fosse
uma coisa super saudável, mas era um cookie que eu fazia com gordura hidrogenada, açúcar refinado, trigo branco, poderia só, mas porque a pessoa só enxergava a aveia lá que eu colocava. Mas tem muito isso, né? A indústria da saúde, ela enfeita, né, as Sim. coisas, né? O refrigerante do bem, né? É aquilo. A gente vai meio que floreando, né? Os alimentos. Nessa bucha, né? Por exemplo, a estévia, né? Que é um dos adoçantes naturais mais menos prejudiciais. Tem embalagem que vem estampado assim, imensa, estévia. E aí, quando a gente começa a ler rótulo, a gente aprende que o que vem primeiro é o que tem mais. Então, vê sucralose, aspartame, isso aqui. Aí, no finalzinho, lá, estévia. Tipo, tem uma gotinha de estévia lá. É que hoje a gente está falando muito sobre isso, né? Sobre a gente acreditar no rótulo, sobre a gente realmente olhar, para a gente ter a liberdade de escolha, né? E eu acho que isso é fundamental. É muito legal que agora começaram a colocar alto em gordura, né, nos rótulos. Gente, não adianta nada. Meu filho fala, mãe, o que é isso? Eu falei, olha, isso daí dá doença no coração. Ele, o meu de 8, né? Me dá que eu quero sim. Eu acho tendencioso isso, eu acho preocupante, porque pra mim eu vejo como uma estratégia. Não sei se parece paranoia, mas à medida que eu olho assim, olha, esse produto tem alto teor de açúcar. Então, quando eu compro um em baixo teor de açúcar, parece que vai fazer menos mal. Né? Então as pessoas vão passar a consumir mais livre. Mas assim, eu acho que é porque a gente hoje pode escolher, né? Por exemplo, o glúten, antes a gente não tinha isso no rótulo, lactose. Porque a gente tem que pensar nas escolhas, né? Que a gente faz consciente, eu vou virar vegano. Mas tem muita gente intolerante, né? Então, são públicos diferentes, né? E aí eu queria voltar pro assunto do teu livro. Qual é o nome dele? Como Parei de Adoecer. Ai, que legal. É mostrando as minhas experiências desde a adolescência, E aí o livro não é sobre veganismo, é sobre saúde mesmo. Né? Quais são os pontos? Porque o que eu faço? Eu volto na natureza desde o início da ciência. Porque o que é o início da ciência? Quando a gente observava os efeitos da natureza, né? E daí a gente passava a entender aquele mecanismo. Né? Tipo, chove, fez muito calor, evaporou a água, depois teve condensação e choveu. A gente só fez dar nome para aquilo que já existia. Né? E a gente começa a observar a natureza, a gente começa a entender o que é o nosso alimento. Porque todos os animais sabem o que eles comem. Só a gente que inventa de comer o que não é alimento. Né? Então eu tenho uma frase que eu gostaria muito de ser lembrado por essa frase. Que tudo na natureza tem nutriente. Tudo. Mas nem tudo é alimento. E eu enxergo hoje o nosso onivorismo, né? Porque a gente se denomina onívoro, porque a gente come de tudo. Mas eu vejo o onivorismo como uma emergência do ser humano. Né? Nossa, no momento de escassez, né, de baixa colheita, não tem o que comer. Então, o nosso organismo ele se vira para conseguir nutrientes daquilo que a gente comeu. Mas, de fato, eu acredito muito que fruta é o alimento mais perfeito. Né? Até quando a gente pensa no Éden, né, por exemplo, no paraíso, Adão e Eva comiam o quê? Eu acredito que seja fruta. Né, para quem considera, né? Não sei se eu não consigo imaginar Adão e Eva, por exemplo, matando um animal, sujando aquela grama verdinha de sangue e tudo mais. Né? Considero muito isso. Mas basicamente o meu livro é voltar a essa reflexão, assim, o que é alimento e o que é comida. Para mim, alimento é aquilo que a gente ingere e tem 100% de aproveitamento, nenhum dano. Comida é aquilo que a gente temperou de alguma forma, fez se tornar palatável e às vezes a gente consegue aproveitar algum nutriente ou não. No caso, por exemplo, do açúcar, né? O açúcar a gente não aproveita nada dele. Quando a gente começa a olhar para o açúcar e pensar assim, nossa, eu não vou ter nenhum proveito, isso aqui é simplesmente pelo meu paladar. Se as pessoas pelo menos pensassem assim, elas já têm um motivo de escolha. Né? Até porque tem muito alimento que já é adocicado naturalmente, né? E a gente que realmente vai ali moldando o nosso paladar, né? Tanto pro sal como pro açúcar. Tu comes açúcar? Como açúcar, também como glúten, mas eu sou uma vegana que sou bastante preocupada assim, com a minha saúde. Então, eu evito, eu como pontualmente, principalmente depois que eu comecei a fazer acompanhamento com nutricionista, eu percebi que eu comia açúcar demais. E é impressionante quando você reduz o consumo de açúcar. Melhora a energia, né? Nossa, melhora a energia, melhora a digestão. E quando você come o açúcar que você não está comendo, meu Deus, parece que tipo
várias luzes vão ligando na cabeça, porque é um efeito que parece uma droga mesmo, sabe? É muito impressionante. Então, agora que eu tô comendo açúcar muito pontualmente, eu acho que a minha relação com o açúcar mudou. Porque eu deixo para ser um momento pontual na minha vida e também quando eu quero, eu torno aquele momento mais especial. Então, eu quero comer um bolo, então eu vou sentar na mesa, vou colocar um cafezinho, vou bater um papo. Tipo, não vou ficar comendo açúcar, beliscando o dia inteiro como eu fazia antes, sabe? É outra relação, É outra né? relação, porque, tipo, tem isso também. Eu acho que a gente faz um recorte dentro do veganismo de que a comida também ela é um momento de união, de confraternização. Então, tipo, eu vou parar de comer o bolo da minha avó, mas isso tem memória afetiva. Então, a gente também tem que levar em conta essa afetividade que a comida traz, mas a gente também não pode deixar que tudo vire afeto e a gente saia comendo de forma desregrada, entendeu? E vira muito, assim. Muita gente pergunta, né? Primeira coisa, quando as pessoas olham o meu livro, elas perguntam, tu é formado em quê? Eu falo, não sou formado em nada. Eu estudei muito, observei muito. E eu falo, e aí as pessoas falam, mas por que tu não faz? No livro é tua experiência de vida, né? E as pessoas falam, por que tu não faz um curso de nutrição, medicina, pra gente ter mais respaldo do que me fala? E eu digo hoje, se eu for fazer um curso, eu faria psicologia, né, para entender todos esses sentimentos, porque tudo é uma questão emocional. Quando a gente para pensar, né? Eu sei que isso aqui faz mal, eu sei que isso aqui, né, eu tô dependente disso, por que eu continuo comendo? E é muito isso, quando a gente para de comer açúcar, a gente vai entendendo, vai começando a ter uma outra relação com os nossos sentimentos. Porque a gente tem um período de 21 dias, né, de abstinência, que é muito forte. Depois que passa esse período, ainda tem umas vontades peculiares que é o hábito, na verdade, né, que o hábito fica entranhado na gente. Então, toda vez que vem a vontade de comer açúcar, a gente para e pensa, peraí, o que está acontecendo? E aí eu vejo que tem alguma necessidade que não está sendo atendida. Eu não queria estar aqui, eu tô com saudade de alguém, eu tô insatisfeito com o meu trabalho. Memória Então, afetiva, né? E quando a gente vai atrás do açúcar, a gente acaba, né, tendo um prazer imediato. É um prazer de imediato e deixa o nosso sentimento de lado. E aí, o que isso tem a ver com o veganismo? Tem muito a ver. Né? Porque às vezes a gente acha que a gente fica dependente de algum doce, algumas coisas. Mas tem leite. E não era o leite. Ou são outras substâncias. Né? Eu falo muito que a gente come uma coxinha. O gostoso da coxinha não é o recheio. Qualquer coisa. O gostoso da Olha, coxinha... tem gente que tá falando assim, não, é a coxinha. Pois é. É a coxinha, Pois A coxinha é a fritura, é o trigo, e o recheio pode ser qualquer coisa. Ninguém no aniversário perguntado o que é o recheio dessa coxinha. A pessoa simplesmente Olha, Renan, come. tem gente que pergunta. Só se tiver ou muito não, mas ruim, olha, ou absolutamente gostoso. Mas é sobre as substituições. Eu não, por exemplo, pamonha. Alguns alimentos que eu nunca comi, e eu tive uma experiência maravilhosa, que eu fiquei 7 dias dando curso no spa e não entrava café, açúcar e nada de proteína animal. Então, assim, maravilhoso. Foram 7 dias que eu falei assim... não muda, né? Não, e assim, a gente, parece que e foi o que me fez diminuir o celular, porque eu tive contato mais com a natureza, com uma alimentação mais saudável, porque no dia a dia a gente tem que se organizar, né? Pra tudo na vida. E pra ser vegano, pra diminuir proteína animal, a gente tem que se organizar. Exatamente. E lá eu consegui ver uma comida vegana gourmetizada, sabe? Uhum. Porque a gente pensa, né? A gente pode ir além também, né? Ir num restaurante, ter uma experiência gastronômica com uma comida vegana bem legal, né? E assim, eu fiquei impressionada porque eu tomava sopa todo dia. De N coisas que eu nunca tinha experimentado. Então, assim, a gente se abre, né? Para uma série de sabores e eu fiquei super encantada, sabe? E aí eu falei assim, não, olha, eu quero isso pra mim. Aí foi que eu tenho diminuído bastante a proteína animal. E a gente sempre tem esse medo no consultório. Eu pratico atividade física. Ok. A gente tem whey hoje de proteína vegetal, de ervilha. É diferente o sabor? Mas é tudo uma questão, né, de você entender que aquilo é uma outra fonte alimentar, uma outra fonte de proteína e você vai se adequando, né? Vocês fazem atividade física. Sim. Eu faço e agora eu tô, assim, vendo o como é legal essa relação de ficar observando a comida e ver o quanto, quando você tá observando o que você come, isso faz um efeito no corpo, sabe? E aí eu comecei a fazer, como eu falei, acompanhamento com uma nutricionista que é especializada também em alimentação vegana e vegetariana.
E aí ela me deu várias orientações. Então, assim, é aquilo que tu falaste. Eu fico, meu Deus, 165 gramas de arroz, uma montanha no meu prato. Aí, tipo, 180 gramas de feijão. Nunca imaginei que eu precisasse comer. E aí eu vou... Mas é impressionante. O rendimento no treino é outro, sabe? É, porque você tá comendo a necessidade que você precisa, né? Exatamente. Individualizada. Eu sempre falo isso. A gente tem que pensar que cada um vai ter uma resposta. A gente tem um quadro aqui que são perguntas que os nossos seguidores fazem. Aí tem uma pergunta aqui que fala sobre as vantagens do veganismo sobre sustentabilidade, que ela não tinha ouvido falar até o filho dela chegar do colégio. É muito engraçado, né? As crianças ensinam muito, né, a gente com relação a isso. E queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Podemos sim. Antes, eu queria só complementar, né, sobre treino, né? Uma indicação, na verdade, do documentário The Game Changers, que está no Netflix, Sim. que é maravilhoso o documentário, traduzido como Dieta dos Gladiadores, né, que mostra como uma dieta baseada em vegetais ajuda muito mais, né, na recuperação, nos ganhos e no desempenho, né, dos atletas. Saúde intestinal, a gente tem muitos ganhos, né? Mas assim, o que eu vejo, só te interrompendo rapidinho, Renan, é com relação a gente saber que as pessoas, quando elas vão começar, elas acham que porque elas colocaram mais vegetais, a culpa dos sintomas gastrointestinais é porque elas estão comendo vegetais. Não, é porque elas já têm desbiose. Elas já têm alteração de gastrointestinais pelos hábitos alimentares anteriores. Sim. Então, a gente precisa dessa transição, ter uma orientação médica correta, e quando você jogar o vegetal, você não vai ter problema. Mas aí, às vezes, a pessoa tá toda desorganizada, aí quando ela começa a comer um vegetal, foi o vegetal. Foi o feijão. Né? Foi um feijão. Isso, a culpa é do feijão, né? Então, isso que eu queria falar, porque a gente precisa desse diagnóstico de saúde antes da gente realmente chegar num estado, né, melhor de saúde intestinal, a pele melhora, né? Sim. A gente vai vendo outras Nossa, coisas. a Sobre a palavra... sustentabilidade aqui, que Vamos eu não lá. queria perder esse gancho da pergunta vamos aqui lá. do nosso seguidor. Olha, eu costumo até fazer bastante vídeo sobre isso no Instagram da Padaria Verde Rosa, porque eu acho muito importante a gente, como moradores da Amazônia, eu costumo dizer assim, a gente não fala pro nosso vizinho ir apagar o fogo da nossa casa quando a nossa casa está pegando fogo. É a gente que tem que cuidar da nossa casa. Então, nós somos amazônidas, nós estamos aqui, nós moramos nessa floresta, nós somos os primeiros responsáveis por cuidar desse lugar, sabe? Então, assim, é fato, a pecuária é a indústria que mais desmata a nossa floresta para criação e produção de carne. Como é que a gente lida com essa informação? A gente finge que a gente não está vendo? A gente finge que não está escutando? Ou a gente vai avaliar os impactos da produção de carne e vai tentar fazer alguma coisa, nem que seja mudando o nosso prato, o que a gente está comendo agora? Porque tem uma coisa que eu posso fazer agora, que é fazer uma escolha mais consciente e respeitosa com o meio ambiente. Então, a carne, ela é, de fato, entre aspas, alimento que tem um prejuízo para a natureza muito maior do que um vegetal. Para você produzir carne, não é só o desmatamento, é a quantidade de água, é o impacto de poluição que isso gera na atmosfera. Então, sim, a gente tem que estar sabendo que o veganismo ele é uma escolha de vida que preserva também a natureza, além da vida dos animais. Porque está tudo interligado, no final das contas. A gente não tem como falar de veganismo, falar de proteção animal, se a gente não está falando de meio ambiente, se a gente não está falando de saúde. É uma tríade que se complementa, e aí a gente, quando a gente está mais antenado também com a nossa saúde, a gente está mais atento e vários bons hábitos vão vindo com essa escolha, sabe? É o que a gente chama de hábito angular, um hábito saudável puxando outros exatamente. hábitos saudáveis, né? Então é interessante quando a gente vai colocando essa concepção na nossa vida, a gente vai vendo que a gente vai tirando outros hábitos que vão tomando a nossa saúde ali devagar, né? Exatamente. Tem uma reflexão muito boa sobre sustentabilidade e cadeia alimentar no filme Rei Leão. Eu não entendia isso quando eu era garoto, mas agora que saiu aquela última versão, né, que é um filme mais adulto, fica muito claro que, eu não sei se vocês assistiram, né, Rei Leão? Já, sim. Né, quando o Scar assume o trono, ele libera para as hienas matarem à vontade. Ele, inclusive, tem essa fala, que as hienas têm uma fome infinita. Então, elas começam a matar todos os animais. E na época que eu via quando eu era criança, eu pensava que ficava tudo escuro, desmatado, só as chuvas, né? Aquele ambiente tenebroso, porque era o mal que veio, né? E depois que eu fiquei adulto, que eu olho para aquilo, faz muito sentido. Porque quando as hienas começam a matar todos os animais, né,
começa a haver uma outra relação. Do ecossistema. Do ecossistema, porque existe um bioma, né, que cada animal tem uma função lá. Né? Por exemplo, existe hoje a agroecologia, né, que fala muito sobre a relação, a importância de cada um no meio ambiente. Então, de fato, os animais vão lá, eles podam as plantas, eles são responsáveis por produzir água. Né? E se a gente quebra essa cadeia, a gente não tem mais água. Né? Então, quando a gente desmata todo um campo, né, todos aqueles hectares para fazer pecuária, a gente não está só tirando as plantas, a gente está matando muitos animais ali. A gente está destruindo vários ecossistemas, que compromete o quê? A água. E sem água no planeta, acho que a gente tá... é a fonte da vida, né? Só para concluir, eu acho que a gente colhe os frutos hoje em dia, ou os antifrutos, das escolhas que a gente fez ao longo da nossa história como humanidade, assim, sabe? Não só o consumo de carne, mas toda a forma de consumir que foi ainda mais intensificada depois do advento do capitalismo, né? Só foi tornando essa relação mais afastada com a natureza, e agora a gente está vivendo várias mudanças climáticas, a gente já está sentindo literalmente na pele as consequências disso. Tem uma pergunta aqui: quais são as opções veganas para substituir o leite? Tem muito. Essa é a coisa mais fácil. Pois é, mas é engraçado, né? Que é uma dúvida muito comum, né? Então, é porque assim, o leite, a gente pode fazer leite de uma infinidade de coisas. A gente pode fazer leite de castanha de caju, de castanha do Pará, leite de aveia, leite de inhame, leite de semente de melão, leite de várias coisas. Então, assim, se você toma leite, você pode substituir por algum desses. Ou simplesmente não tomar, né? Porque às vezes as pessoas acham que tenho que colocar leite para fazer um bolo. Não, você pode fazer um bolo com água, pode fazer um bolo com suco de fruta. Então, assim, caso você tenha muita necessidade de substituir, existem 1 milhão de opções, mas também você pode simplesmente não tomar. E eu falo sempre assim, se você pega um leite integral, só um exemplo, um leite integral e semi-desnatado, ele já tem diferença de sabor. Então, imagina tu pegar um leite, né, de origem animal e pegar um leite de origem... É diferente o sabor. Não quer dizer que seja melhor ou pior ali em termos de paladar, né? E aí, tem mais uma perguntinha aqui que eu quero fazer, que eu achei interessante, que essa é uma dúvida muito comum, que as pessoas falam muito nisso. É necessário suplementação para ser vegano? Olha, eu não sou nutricionista, né? Mas, assim, uma coisa que eu sei, que o vegano precisa acompanhar a questão da ingestão de B12. Tipo, tem que ter uma certa atenção com essa vitamina, porque os alimentos de origem vegetal que existem hoje disponíveis, eles não têm essa vitamina. Na verdade, a vitamina B12 é consumida pelo boi que vem da própria dieta que ele acaba suplementando, e a pessoa que come carne consome por tabela. Eu não sei exatamente como é que é esse processo, mas tem que acompanhar, porque pode ser que tenha vegano com deficiência de B12, assim como tem onívoros que também têm deficiência. Sim. Porque a B12 é uma vitamina produzida por bactérias. Né? E hoje em dia tudo é higienizado. Né? Até por questão dos agrotóxicos. Não é que seja uma falha. A natureza não ia ser boa de deixar uma vitamina pendente. A vitamina B12 tem as suas indicações no nosso corpo, sim, né? Então, assim, o que eu acho interessante a gente falar é que, assim, você pode ter a vitamina B12 por via alimentar, se você for muito bem acompanhado e tiver diversidade alimentar, e suplementa, né? Agora, se você é vegano, você provavelmente vai ter que suplementar, porque ela é de origem animal, né? Sim. E aí a gente pode ter câimbras, pode ter alteração de concentração, pode ter... Mas, assim, quando a gente vê que existem outras vitaminas que também melhoram a cognição, que vão melhorar o ganho de massa muscular, se a gente estiver muito bem acompanhado e tiver diversidade alimentar, a gente não precisa. O problema é que é sempre focado em um detalhe, né, na alimentação vegana. E é isso que eu tô falando. Tipo, tem várias pessoas recentemente que comem carne que me relataram que estavam com uma deficiência grave de B12, que tiveram que tomar B12 injetável, que não estavam nem conseguindo ficar em pé. Então, não é só por causa do veganismo. É porque, às vezes, assim, não adianta você consumir a proteína animal se você não está absorvendo, né? Se você tem uma alteração intestinal que impeça ali aquela absorção. Então, assim, tudo é muito relativo, né? Então, a alimentação é indivíduo. A gente tem que ver o indivíduo como um ser único e aí ver as necessidades dele. E aí sempre tá com acompanhamento, né? E sobre suplementação, assim, em resumo, eu acho que não precisa suplementar nada além de ter essa atenção com a B12. Tipo, você pode, claro,
definitivamente ser um vegano super saudável sem suplementar. Eu atualmente faço suplementação de proteína, eu tomo um blend de proteína de ervilha com arroz, porque eu estou aspirando o shape, eu quero ficar... O shape vem, né? Vai estar vindo aí em 2024, então... Mas aí... eu acho super saudável isso, sabe? Pois é, e é bem mais fácil. Individualizar o cuidado, né? Porque às vezes quando a gente fala do vegano, as pessoas acham muito do extremismo, né? Tu vê, que eu não sei se vocês viram na internet uma pessoa que convidou uma menina para um date, aí ela chegou e falou que ela não bebia, ela era vegana. Ele foi no banheiro e deixou a menina lá. Se for nos Estados Unidos, né? Aí eu falei assim, gente, ele disse, se a pessoa não bebe, não come carne, não dá pra ser. Eu falei, gente, pelo menos fala com a pessoa, né? Pelo menos dá tchau, Dá né? tchau pra pessoa. Mas é porque existe no subconsciente que toda escolha que é diferente da nossa beira o extremismo, né? Sim. E tem também extremistas em todos os lugares, E, né? na Como verdade, tem é o gente que inverso, adora cultivar a carne e faz coisas horríveis que às vezes eu vejo, né? Tem também pro outro lado, né? Então, Sim. o caminho do meio eu acho sempre, né? E às vezes você vê que o extremismo é o inverso, né? Porque, por exemplo, às vezes você vê, eu como carne 364 dias do ano. Então, hoje eu vou sair com um vegano, hoje eu vou me permitir comer uma coisa diferente. É um dia só no ano. Sim. Né? Às vezes, normalmente o que acontece são os veganos que têm que ficar catando uma opção vegana, ou então tem que se resumir na batatinha. Mas se as pessoas fossem mais inclusivas, né? Elas tinham, pô, gente, bora, a Petra é vegana, vamos lá na Verde Rosa comer hoje. Não, gente, eu tenho que falar da Verde Rosa. Porque eu sou assim, eu falo, o melhor bolo, chocolate do mundo é neste lugar. Gente, e sabe o que é uma coisa que eu sempre tento passar com a Verde Rosa? É que a gente não quer apontar o dedo na cara de ninguém. Tipo, cada pessoa tem o seu momento, tem o seu processo, e a Verde Rosa é um espaço que as pessoas podem ser acolhidas, seja por alergia, seja por uma opção de vida, ou seja, como o Renan falou, naquele dia não quer consumir nada de origem animal, entendeu? Então, assim, a gente quer mostrar para as pessoas que é possível, sim, ter uma alimentação gostosa, variada, com ingredientes de origem vegetal, sem precisar sacrificar animais, e que a gente está ali para facilitar, entendeu? A vida das pessoas, e não para ficar dizendo o que elas têm que fazer. Mas se as pessoas quiserem, então vamos conversar, vamos falar sobre veganismo, claro. E como isso virou um modelo de negócio? Então, virou um modelo de negócio, inicialmente, porque eu sentia muita falta. Eu sempre fui uma viciada em padaria, eu sempre gostei muito. Café da manhã sempre foi a minha refeição favorita do dia. Não sei quem concorda comigo que café da manhã é a melhor refeição do mundo, por favor, depois bote um comentário. Eu não sou muito chegada nesse café da manhã. Eu amo café, amo. E aí, eu ia muito em padaria. Eu, tipo, toda vez que eu viajava, eu ia em várias padarias e pegava cartãozinho e amava. Aí eu virei vegana e aí, fechou esse mundo pra mim. Porque, assim, padaria é leite e ovo, tudo tem essas coisas, né? Aí eu falei, cara, e agora? Eu vou ter que fazer uma padaria, então. Porque não tenho onde comer, eu não posso comer nada, assim, nada. Aí eu falei, não, vou começar a fazer pães, bolos para vender. E o meu sonho era ter esse lugar, que as pessoas pudessem entrar e comer queijo, comer sorvete, comer bolo, comer pão. Sorvete é uma delícia. Ai, tu gostaste? Amei! Aí E pronto. o meu filho, assim, criança, eu nem falo o que é. Eu dou pros meninos, os meninos comem. E falam assim, meu Deus, mãe, que delícia. Eu falei, Pois é, gostoso, né? Exatamente. Aí assim foi. Aí, uma vontade tão grande de tornar isso uma realidade que virou um negócio. Aí as pessoas falavam, por que tu não abre? Por que tu não começa a vender? Até que virou um sonho. E aí hoje a gente tá com as portas abertas lá de segunda a sábado. Servimos almoço, temos brunch todo mês que a gente serve um cardápio especial de café da manhã. É maravilhoso. É uma realização de um sonho. É incrível. Ter a oportunidade de consumir um alimento com sabor, né? Uhum. E aí a gente está se encaminhando aí para o final do nosso pod, mas eu queria que vocês dessem dicas, cada um no jeitinho de vocês, de como, assim, quais são as dicas que você daria para uma pessoa que quer virar, que está ouvindo a gente, que quer virar vegana? Pode começar. Olha, informação. Informação é a chave, né? Eu diria, né, eu não indico para as pessoas assistirem Terráqueos, apesar de eu amar o nome, né, que é uma coisa termo tão inclusivo, né, que acaba com qualquer tipo de diferença nesse planeta. Todo mundo é terráqueo, desde o animal mais simples até, né, o humano mais rico e poderoso é terráqueo. Né? É um documentário que eu não indico porque é muito pesado, né? Quando eu assisti eu fiquei
3 dias, assim, me sentindo Abalado. abalado. Eu chorei muito, tô 3 dias chorando. Então é um documentário que eu não indico. Mas eu volto a indicar aquele que eu disse logo no início do podcast, que é o Engrenagem. Ele dá, em 15 minutinhos, ele dá uma visão geral. Não tem cena chocante, não tem sangue, é só animaçãozinha, bem simples, meio desenhinho. Né? Em 15 minutos ele te explica. E aí tu já toma uma coisa, poxa, eu quero mudar. E a partir daí, é só ir lá no YouTube, digita o que tu quer. Receita de bolo, receita de pão, receita de lasanha, É e sair tudo da nossa tem. zona de conforto, sabe, Renan? É. Que é assim, tudo que a gente tá acostumada é muito mais fácil, né? Quando a gente Sim. sai ali e acha que aquilo é novo, a gente vai ter que batalhar para colocar aquilo na nossa rotina, seja qualquer hábito, né? Comportamento é a De chave de tudo, né? Uma coisa que é legal é que quando a gente descobre, é uma frase que era da minha ex-esposa, né? Ela dizia que tudo que tem no supermercado dá pra fazer em casa e fica sempre mais gostoso. É verdade. Nossa, isso muda as vidas. E é hoje que tu vê, a Verde Rosa deve partir muito daí. Tudo eles começaram a fazer de uma outra forma, mas Eu fico desejando afetiva. as coisas, sabe, de lá. Aí, Pra falar de transição, assim, eu acho que quem quer virar vegano, se você já tem essa vontade, já tá com 50% do jogo adiantado. Porque, assim, tu já tem essa vontade, já tá mais fácil. A gente não vai ter que te convencer de nada, mas eu sei que podem haver várias dificuldades. Então, como o Renan falou, buscar a informação, não achar que as coisas vai aparecer um prato vegano na sua frente, que não vai. Mas eu acho que um dos pilares para tornar o processo mais fácil é entender mais sobre a função dos alimentos, os grupos alimentares, o que é uma proteína. Porque tem gente que não sabe nem o que é uma gordura, o que é um carboidrato, o que é uma proteína. Eu descobri o que era isso porque eu me tornei vegana, entendeu? Mas tem gente que come, mas não sabe o que é cada coisa. Então tem que buscar informação para não ficar doente, para não ficar desnutrido. E tem que ir lá na Padaria Verde Rosa comer as coisas. que é tudo gostoso lá, E né? aí já, posso dar só mais uma dica também? Pode. Uma dica que eu acho que é muito crucial. E lembrar que tudo a gente aprende a gostar. Eu Paladar é hábito. Né? Hoje, as pessoas aprenderam a tomar cerveja, que é um negócio muito ruim. eu concordo, adoro. eu concordo. Não, hoje gosta, mas a primeira vez que tu tomou, tu lembra? Foi de primeira, assim, nossa, que delícia. Não, tomei a primeira, tomei a segunda, a terceira. Aí uma hora começou a ficar gostoso. É que nem café sem açúcar também, né? Café- Eu tomo Mas sempre. um bom café não precisa de açúcar. Exatamente. E às vezes é o café que é tão ruim que a gente vai colocando açúcar pro negócio ficar bom, entendeu? Exatamente. Depende da questão de tal da hábito. torra lá Então que tudo é entende de hábito. café. É lembrar que, olha, 21 dias é para construir um novo hábito. Depois que construir o hábito, é só ser feliz. Ou pelo menos, o que eu acho que é importante também falar nessa história de transição pro veganismo é que, assim, se você ainda não consegue tirar tudo, tira pelo menos um dia. Experimenta uma vez na semana em que você se propõe se desafia. Não, só hoje eu não vou comer carne. Aí na outra semana tira mais um dia. Vai tentando descobrir outros alimentos. Porque eu acho que às vezes as pessoas querem começar tirando tudo e aí ficam com muita dificuldade e acabam desistindo. Começa diminuindo pelo menos o consumo de carne e colocando mais vegetal, que aí a tua vida já vai melhorar, a tua saúde já vai melhorar. E já vão ser algumas vidas de animais salvas. E aonde as pessoas encontram vocês? Em rede social? A Verde Rosa, o nosso Instagram é @Padaria Verde Rosa. A gente está no Instagram, no Facebook. Lá no Instagram também tem a descrição do WhatsApp. A gente tem um espaço físico agora, graças a Deus, que fica lá na João Balbi, perto do Hospital Beneficente Portuguesa, entre Generalíssimo e Dom Romualdo. A gente funciona de segunda a sábado, servimos almoço, café, lanches. Então, só seguir a gente que a gente Só experimentar, né? eu tô sempre falando lá onde que a gente tá. Hoje mesmo a gente vai estar fechando a cozinha de um bar lá do Savieira, tá servindo comida vegana, enfim, muitas coisas. Tem muita coisa acontecendo, né? Uhum. E aí, Renan, onde as pessoas te encontram? Olha, até algumas semanas atrás eu tinha o Instagram, que era o Vegano Sem Açúcar, né? Onde eu falava Tu várias não tem dicas. mais? Me conta o que Eu foi. resolvi deletar o Instagram, porque são conteúdos que precisam de atenção e no Instagram tá todo mundo muito rápido, rolando. Uma escolha pessoal tua. Então, agora eu decidi fazer um canal no YouTube. Tá. Né? Então, só organizando algumas coisinhas, porque lá pode ir com mais calma. A pessoa que entra no YouTube já entra para ver um vídeo de 10 minutos. Já entra buscando informação. Com um tempo maior, né? Isso.
E exige muito isso, né? Porque o meu conteúdo apesar de eu falar muito de veganismo, né, que não tem como sair da nossa vida, o meu foco é no açúcar, né? Eu busco muito isso, até porque eu acredito que depois que a pessoa tem uma experiência de ver o quanto é difícil parar de comer açúcar, aí ela olha pro veganismo, nossa, é muito fácil ser vegano. Pior que é mesmo. Acho que tem dificuldades em outros níveis, né? Ele já tá no nível hard. Hard, né? já. Então a gente olha assim pro veganismo com muito, nossa, é possível, né? Só tem tudo. É fichinha. Né? Eu queria agradecer a presença de vocês, porque assim, é muito interessante e legal a gente ver o dia a dia, né, de quem fez essa transição e quem virou vegano. E aí eu sei que vocês trouxeram umas coisas aí que eu já tô empolgada. O que tem aí, gente? Eu trouxe lá da Verde Rosa 2 produtos que são o bolo de chocolate sem glúten, que é um dos nossos produtos mais vendidos. E agora que a gente está em clima natalino, também tem um chocotone sem glúten de fermentação natural. E ele é um chocotone recheado com caramelo salgado. É aquele vulcão que quando corta, sai recheado do quanto é lá. E Renan? Eu já trouxe aqui umas trufas que elas são, além de serem veganas, elas são sem açúcar, sem glúten também. Elas são feitas de castanha do Pará, adoçadas com tâmaras e uva passas, né? Não tem nenhuma adoçante Gente, é muito artificial, gourmetizado isso, é muito chique né? isso, né? E os nibs é de uma parceira de nós dois, né? Que é a Cacauaré, que elas têm uma empresa de chocolate e o cacau vem lá de Mocajuba. Então orgânico. é feito com toda delicadeza, assim, né? Tudo da melhor Fica com qualidade, água. melhor fermentação, o chocolate delas, tudo regional, né? Uhum. Então bora Vamos comer, bora experimentar, Dá comer. mais bora comer. orgulho. Agora a gente já pode... Olha, hoje eu não como açúcar, mas hoje eu vou comer pela segunda vez, mas só porque pra prestigiar a Gente, eu Verde tô com água. Rosa. Olha, vamos lá, vamos dividir aqui. Renan, te posso esperta colocar? aí, Vamos vamos lá. lá, porque eu já tô nervosa aqui pra... Olha, prova primeiro a trufa, Eu vou provar. pra depois Qual é a trufa? prova a grandona, que a Petra já comeu, né? eu como todo dia essa Que ela é de chocolate. Dessa história de comer açúcar tanto. Gente, É uma delícia. Eu Muito deixa eu gostoso. colocar. Presta uma faca pra eu colocar. gente, E isso hoje aqui é muito bom. E ela é nutritiva, né? A gente come, tipo, 2 dela e já sacia. Muito gostoso. Né? Não é que nem brigadeiro, que a gente come uns 15, né? Daqui é mais. A gente vai continuar por aqui comendo, né? E aí a gente faz o convite para vocês conhecerem os produtos veganos, os alimentos veganos. E você que está assistindo a gente, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e ver também os episódios anteriores, porque a gente fala muito sobre saúde, negócios e bem-estar. E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno.